Olá, sejam bem-vindos ao podcast da CDL, Conexão Empresarial. É um programa feito para você empreendedor aqui de Campo Bom e da região. Eu sou o Dilson Machado, anfitrião desse espaço, que, como eu disse, é um espaço do empreendedorismo. E nós estamos sempre trazendo pessoas que acrescentam muito aqui na cidade de Campo Bom. E hoje eu tenho a satisfação de receber a Fernanda, da Paludo. A Fernanda, que é uma jovem empreendedora que trabalha numa empresa que dispensa praticamente a apresentação. Todos nós conhecemos a Paludo, é uma empresa de grande sucesso no ramo varejista aqui de Campo Bom, no comércio e também em outras cidades também. Então seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, doutor. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Fernanda, a gente sempre quando traz pessoas aqui, tanto os empresários, principalmente que tratam dos seus negócios, a gente sempre tem as curiosidades de como que funcionam as coisas, porque essa troca que a gente tem com as pessoas e com os empresários, às vezes ajudam a trazer ideias para a gente também. Como é que é, assim, como é que tu puder fazer um breve relato, assim, de como é que a Paludo tá hoje aqui em Campo Bom e na região, o quanto tempo a Paludo já está trabalhando nessa área, enfim, que começou lá com o Davi, né, o teu pai, e como é que tem sido essa atuação, assim, nas regiões, o plano que vocês têm, enfim, como é que está funcionando hoje a loja? Contando um pouquinho da história da Paludo, a gente começou em 1976 na Serra Gaúcha e, na verdade, as pessoas acham que foi o Davi, mas foi o meu avô que construiu a empresa. Eu junto com os filhos e junto com a minha avó. Então, no início, eles começaram no fundo de uma escola, que a minha avó era diretora. Então, depois de um certo tempo, eles conseguiram alugar uma sala, depois conseguiram construir o primeiro prédio. Em 1988, eles tinham 4 unidades e cada uma dessas lojas foi destinada a um dos filhos, que Uhum, é o Davi, o Elias, a Miriam e o José. Hoje tem só 2 irmãos atuantes, basicamente, o José, que é da loja de Novo Hamburgo, ele uhum. tá. É bem na divisa ali, né, de Campo Bom. Isso, aham. Ele tá com aquela loja, daí tem o Elias, que trocou o nome, então agora ele usa a Régua. E tem a nossa rede então que tem 10 lojas e mais o e-commerce, então totalizando 11 Uhum. lojas. E quantos anos já tá Paludo, falaste? 49, 49 anos, é. 49 anos Bastante, de mercado. é. E pra ti, assim, tu sabe que quando a gente eu tenho isso dentro da do meu escritório também, tá acontecendo a mesma coisa, né, essa sucessão, né, que não significa propriamente uma sucessão completa, mas é a entrada do jovem, né, da família. Como é que está sendo para ti essa questão, assim, tu já está há algum tempo participando, como é que tem sido essa transição de você desenvolver as atividades e que áreas praticamente você está desenvolvendo, como é que tem sido para ti isso? Eu comecei minha história na Paludo em 2016, então faz quase 10 anos. Uhum, Eu trabalhei 2 anos na área do marketing e até uma curiosidade, a minha função naquela época era assistente de marketing, eu basicamente respondia os comentários do Facebook e imprimia placas para as lojas. Então hoje o marketing é muito mais abrangente que isso, mas naquela época eu fazia basicamente isso. uhum, E depois disso eu foquei na faculdade, então tiveram 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos que eu fiquei na faculdade. uhum. E eu voltei em 2020. Então, "Fê, as lojas estão fechadas, ajuda a construir o site". Então foi nesse momento que eu voltei para a empresa e com o intuito de agregar, né. Então e-commerce, o Davi é um expert em comércio físico, varejo, Uhum. mas o e-commerce era muita novidade, não só para ele, mas para vários empresários, né. Então a ideia era tentar ajudar de alguma forma, então comecei sendo modelo, tirando fotos, depois cadastrando os produtos no e-commerce, fazendo os pedidos. E hoje eu tô como coordenadora do setor de marketing e e-commerce, na verdade, então eu atuo em várias frentes, assim, eu tento ajudar tanto na questão do marketing para o PDV, que a gente cuida de todos os materiais da loja física, como também o marketing social, então que a gente tem várias redes sociais para trabalhar, Uhum. enfim. Sim. E tu sabe que, eu trabalho em família, vamos dizer assim, né, apesar da Paludo ser uma grande empresa, de ter muitos colaboradores, enfim, né, ser uma empresa bem estruturada,
a presença, como você tem, assim, da família, às vezes tem um pouco de dificuldade de conciliar, né. Que a gente eu sei por experiência própria também que a gente quando lida com as pessoas que a gente tem, intimidade, a gente tem um tratamento diferente de quando lida com uma pessoa que é um colaborador normal, vamos dizer assim, né. Tu tem algumas barreiras de relacionamentos, coisa assim. Como é que é pra ti, assim, no teu dia a dia? Tu tem um contato direto ou, o contato é mais, não é tão frequente dentro do trabalho propriamente dito, assim, com o Davi? Olha, trabalhar com meu pai e com a minha mãe, às vezes é difícil, mas às vezes é muito bom também, porque tem a questão de tu conhecer a pessoa há tanto tempo que é mais fácil de tu ser honesto e falar realmente o que precisa, sabe. Mas claro que tem desafios muito grandes, assim, por exemplo, acontece, tu cria algum projeto, alguma coisa, acaba não seguindo em frente e acaba ficando decepcionado. Sim. Mas depois no futuro tu enxerga que realmente não fazia sentido para aquele momento, sabe. Uhum. É a questão de conseguir desenvolver a maturidade pra ter esse tipo de conversa e também receber um não de vez em quando, né, que é É difícil às verdade. vezes. É, porque existe os 2 lados, né, existe o jovem que muitas vezes agrega muitas coisas importantes, novos projetos que podem dar muito certo, né, e também tem a experiência daquele que já viu que muitas coisas às vezes não acontecem da de um dia para o outro ou não acontecem da forma como se planejou. Então, é uma equação, assim, às vezes difícil de tu colocar, né, de colocar o jovem com aquela gana, aquele talento novo, aquela situação nova e com aquele que é o experiente. Então eu acredito que, tu tenha um pouco disso também dentro da empresa de vocês e com a mãe também, né, eu falei o Davi, mas também a mãe, até o nome dela eu não me Pois recordo, é. a Lisiane. Então, isso é muito importante, mas por um lado ele traz uma segurança, porque tem aquela liberdade de poder dialogar mais profundamente, né, mas por outro, claro, tem que ter aqueles entendimentos que às vezes um projeto não está maduro o suficiente, né, e lidar com isso no dia a dia tem que ter bastante Maturidade. maturidade, é. E como é que tu te prepara, assim, no teu dia a dia? Claro, tu já me comentou que tu te preparou na questão de marketing e tal, mas tu tem, participado também da gestão de outras áreas também ou tu ainda tá mais restrita na questão marketing? Hoje eu trabalho muito no marketing, como eu te comentei, Uhum, eu tô à frente dessa operação, mas também junto com o Davi e com a Lizzy, eu tô ajudando no planejamento estratégico da empresa. uhum, Então a gente construiu o planejamento estratégico com todas as áreas da empresa, e o grande objetivo meu e dos 2 também é conseguir concluir todos os projetos estabelecidos e ter o resultado esperado por todos eles. uhum. Então, é muito difícil, mas é uma tarefa bem interessante que abrange o 360 da empresa, porque você trabalha com todas as áreas e todas as frentes. Sim. Então tá sendo uma experiência bem legal. É, eu acredito até que enriquece bastante o teu trabalho de marketing, tendo essa penetração mais nas outras áreas, né, porque tu consegue entender, muitas coisas que talvez a informação porque uma agência de publicidade, uma agência de marketing que trabalha para uma empresa, ela recebe as informações, mas não talvez tão detalhadamente, com profundidade que tu tem lá esse acesso, né. E, hoje a Paludo é conhecida, né, inclusive a gente mesmo que conhece muito tempo a loja Paludo, sabe que ela sempre foi uma loja estritamente física, né, de visita do consumidor, essa coisa toda. Você tem participado, já aqui também conosco em algumas coisas, né, depois eu quero comentar contigo sobre isso. Existe uma tendência mundial no varejo da humanização ou da volta para a loja física, porque tem uma queixa muito grande que o e-commerce esvaziou as lojas físicas e isso hoje tem uma tendência do consumidor voltar para a loja física, mas a gente precisa disso uma humanização, a gente precisa de um direcionamento do consumidor, porque às vezes o consumidor chega ele não sabe, às vezes, exatamente o que ele quer. E se ele for bem conduzido, a loja vai fazer uma boa venda e o cliente vai ficar satisfeito. A Paludo tem investido muito nessa questão do e-commerce ou ela é estritamente física? Como é que está se dando esse processo dentro da de voce do da empresa de vocês lá?
Sabe que a gente tá num momento muito interessante da empresa, porque a gente trocou de sistema faz uns 20 e poucos dias, quase um mês, Aham. e tá mudando muita coisa, principalmente a questão da omnicanalidade. Omnicanalidade, ela trata o cliente como 360, então ele tem essas interações de forma online, mas também de forma física. Hum. Então conseguir mapear essa jornada e garantir que o cliente vai ter uma boa experiência em todas as etapas é realmente um trabalho bem difícil, mas é bem legal. E falando sobre esse sistema, a ideia da omnicanalidade também é conseguir conectar ainda mais as pessoas que estão no e-commerce com a pessoa da loja. Então, seja comprando no site, retirando na loja, vendo o produto na loja, comprando no site também. Então, tipo, ter toda essa dinâmica Uhum, uhum. 360. Sim, é que, hoje as empresas elas têm que estar em constante aprimoramento, né, sempre trazendo novidades, e essa situação não é diferente para vocês também, como todas as empresas. Como é que fica para você essa busca pela o aperfeiçoamento? Vocês costumam fazer treinamentos com a equipe? Trazem de fora algum tipo de curso, alguma coisa assim? Porque as pessoas pensam: "Ah, o vendedor que está lá na linha ou o balconista que está lá fazendo o cadastro, enfim, fazendo o atendimento burocrático, faz aquilo sempre", mas como o mundo sempre está girando, está sempre se modernizando, precisa também essa atualização dentro da empresa, né. Sim, com certeza. Hoje a gente tem a Universidade Paludo, que a gente tem vários cursos dentro dela, tanto para vendas, quanto para gestão, quanto para marketing, enfim. Uhum, Então é uma ferramenta que auxilia bastante. E a gente tem também treinamentos físicos que a gente faz também com parceiros, por exemplo, um fornecedor vem explicar um pouco mais sobre o tecido que eles usam, a tecnologia que o produto tem, enfim. E também a gente faz treinamento de vendas tanto para gerentes quanto também para a equipe. Então acho que foi em março desse ano que a gente fez um treinamento de vendas, assim, e foi bem interessante. A gente fez práticas, assim, com um gerente e colocou ele no fogo, assim, sabe, para ver como ele vai reagir e tal. E realmente tem sido uma trilha, assim, muito interessante, uhum. bem legal. Como se fosse uma situação real para ele se deparar e resolver a questão. Mas uma situação difícil, então Hum, e um contra o outro, né, então hum, foi bem legal. E como é que está, assim, o planejamento da empresa no sentido de ampliação ou até mesmo de revitalização? Vocês têm projetos de para ampliar a rede? Como é que hoje quantas lojas tem a loja po são 10 lojas físicas hoje, Uhum. em 9 cidades. Que É, novos em Campo Bom tem um outlet, que é novo, tá 1 ano e meio, eu acho. E tem a Paludo, a matriz, né, fica Uhum, bem ali na frente. uhum, na Avenida Brasil ali, né. Isso. E você tem planos, de ampliação? Como é que está isso na empresa? Vocês têm projetado isso ou esse momento ainda não? Desde 2022, a gente revitalizou todas as fachadas da empresa. Então antes eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma foto de uma família, tinha uma foto de um skate, umas fotos Até aleatórias. acho que ela estava do outro lado da avenida ali, né, na esquina ali, né. Isso, aham. 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 Sim. E daí hoje a gente fez toda uma modernização, então a gente ressaltou nossos parceiros ali do lado, as marcas que a Uhum. gente trabalha, fez um layout todo moderno, e isso tudo a gente fez entre 22, 23 e 24. E esse ano, semana passada a gente terminou a loja Dois Irmãos, então também Uhum. ficou muito legal, bem diferente. E esse ano a gente vai abrir uma nova unidade em Canoas. Hum, hum, A expectativa é abrir no segundo semestre desse ano ainda, então em torno de novembro ou dezembro. hum. Oi? Em torno de novembro ou dezembro. E é uma loja bem grande, assim, ela vai ser no calçadão de Canoas. E a gente acha que vai ser uma das lojas, assim, mais fortes da rede, Uhum. porque tem muito fluxo de pessoas. Sim. A gente fez uma pesquisa e na Transurb, a estação de Canoas foi a segunda com mais pessoas, ficando só atrás do mercado. Uhum, Imagina 3 milhões de pessoas passam uhum. naquela estação. É Então, muito movimento, né. sim, E você faz esse teu trabalho, em loco também? Tu faz essa visita em todas as lojas? Como é que é essa teu dia a dia no trabalho que tu desenvolve dentro da empresa? a gente sempre tenta conciliar a teoria que seria no escritório com a prática na loja física. Hoje a gente tá indo, mas eu acho que a gente poderia ir de forma mais frequente, assim.
Mas realmente tu vivenciar a loja física e tu entender o ambiente que ela tá, Uhum. faz Faz diferença, é verdade. muita diferença. Hoje se eu entrar no site da loja Paludo, eu sou atendido, por um sistema automático ou tem atendentes, como é que é isso? 100% humanizado. 100% humanizado. Uhum, do início ao fim. Uhum. É, isso antes eu conversava com a Cecília, da Cecília Custom ali, né, ela comentou justamente isso, né, essa questão da humanização, né, as pessoas procuram isso. E o consumidor precisa ser direcionado e se tu tem um sistema automático não vai atrair o consumidor, né. Acho que é Sim. importante isso, né. Sim, faz muita diferença. Antes tu comentou também que hoje tem que ter um motivo a mais além de Uhum, comprar um casaco ou enfim, pra ter a pessoa na tua loja. uhum, Então, tu trazer uma experiência boa, humanizada do início ao fim, realmente é um propósito bem forte que a gente tem atuado. E é bem uhum. difícil, mas a Sim. gente tem trabalhado bastante pra isso. E você, Fernanda, no teus planos lá, quando tu pensou no que tu ia trabalhar quando a gente é criança diz, né: "O que que eu vou ser quando eu vou crescer?". Quando tu pensou, nisso, hoje tu acha que tu está plenamente realizada? Porque, eu penso também em profissão, às vezes a gente faz aquilo que precisa, nem sempre aquilo que gosta, né. Às vezes a gente está dentro de uma situação que a gente tem que tomar uma decisão, eu vou seguir nesse caminho aqui. Você tem algum plano ainda diferente a respeito da área que você trabalha ou como é que você tem enfrentado essa questão dentro da empresa, assim? E sabe que quando eu era criança eu dizia que eu queria ser arquiteta, então não tem muito relacionamento com o que eu faço hoje, Uhum, mas, logo quando eu saí do ensino médio eu estava não perdida, assim, mas eu pensei: "Bah, vou fazer um curso um pouco talvez mais genérico para depois conseguir identificar onde realmente eu quero ir". E nessas indas e vindas eu descobri que realmente eu gosto muito de gestão, gosto de marketing, gosto de comercial, gosto de várias e tá frentes. ligado, né, o marketing tem uma ligação íntima ali com a Com gestão. comercial. Uhum. Então, nesse curso que eu estava fazendo, eu descobri que eu gostava muito de gestão, gosto muito de trabalhar com pessoas. Então acabou que eu nem segui meu plano de fazer uma carreira na arquitetura e eu acabei investindo mais na minha área do marketing. E Tô gostando muito. e o Davi agradece, eu acho também, né, porque ter a próximo, assim, é muito melhor, né. Isso é gratificante. E, bom, você também, por ser jovem, né, e justamente, eh, pelo teu empreendedorismo dentro das empresas que vocês têm, a gente fez um convite para ti aqui na CDL, né, junto com o Matheus, a Cecília, quem mais? Acho que tem mais Imagina. a Martina, pra fazer parte da CDL Jovem, né. Porque a CDL ela na verdade ela funciona e ela é composta de empresários que trazem o seu conhecimento para dentro da entidade, para que a entidade possa, também produzir frutos de ajudar os associados. E não eu costumo dizer ainda não só os associados, a cidade como um todo, né, porque quando a cidade vai bem, todos vão bem. Então você foi convidada para trazer o teu conhecimento também para dentro da CDL. Como é que é isso para ti? Qual é que é a tua, vamos dizer assim, o que que faz qual é que é a tua motivação e o que que tu acha, o que que tu pretende com essa participação dentro da CDL Jovem? Como é que tu vê isso? Eu fiquei muito feliz com o convite do Matheus, na verdade, do Uhum, Sapato Preto. Acho que quando as pessoas se unem num propósito só, a gente consegue alcançar resultados muito uhum, legais. E acho que esse é o grande objetivo do grupo. Então, agora a gente tá no momento de realmente decidir os objetivos e tal. uhum. Mas eu acho que ajudar. Meu pai é um super exemplo, né? Ele sempre ajudou a sociedade, sempre participou de entidades, sempre fez várias ações solidárias, enfim. Então, acho que esse início desse caminho junto com a CDL pode ser uma coisa bem interessante. Eu tô ansiosa pelo futuro. E que bom. É, isso é uma questão importante para a gente ouvir de ti falando isso, porque ontem num jantar que a gente estava com o prefeito aqui da cidade de Campo Bom,
onde estava reunida entidades, empresários, né, enfim, muita gente importante aqui de Campo Bom que foi lá ouvir os planos que a prefeitura tem a respeito de tudo aqui em Campo Bom, e ele tocou num ponto muito interessante, assim, que eu concordo plenamente, que é a gente também dar um pouco da gente para as entidades, para os movimentos que a cidade tem, porque a cidade não se faz só com a prefeitura, ou só com a entidade, ou só é o inv ou só os empreendedores. É a união disso tudo que faz a gente ter um crescimento. Nenhum isoladamente consegue fazer tudo, então nós juntos, até o slogan da CDL é esse, né, "Juntos somos mais fortes", e não é à toa, porque a gente consegue produzir muito mais. E ouvir de ti, assim, essa alegria de poder contribuir, que eu acho que todo cidadão que pudesse contribuir com a sua cidade, com o seu município, trazendo o seu conhecimento, ia engrandecer muito, ia fomentar muito o crescimento da cidade, principalmente a economia do município. E uma entidade como a CDL não se faz diferente, né, a entidade, ela é feita por voluntários que trazem o seu conhecimento para que as coisas aconteçam. E esse movimento muitas vezes traz benefícios diretos para a gente, né, porque as ideias novas, como você mesmo está referindo aí, mais a experiência daqueles que já estão há mais tempo, dá para construir algo muito legal, né. Com certeza. Então, eu fiquei muito feliz em poder te receber aqui, porque a gente vê que é uma jovem empreendedora nata, né, que realmente faz as coisas acontecerem, põe a mão na massa, né, e sabe fazer isso. Então, te agradeço muito a tua vinda aqui e agora vai trabalhar conosco também. Eu deixo para você fazer as tuas considerações finais, alguma questão que tu queira comentar, que talvez a gente não tenha comentado, fique à vontade. Uhum. Eu até anotei uma frase, deixa eu ler ela aqui pra Uhum. vocês. Hã, a ideia desse recado é mais que eu vejo que do meu círculo, das pessoas que eu conheço, tem muitos jovens que estão na dúvida se vão seguir com o negócio dos pais e tem muitas dificuldades, então meu recado é mais em relação a isso. Mas, o maior erro é achar que só o novo importa, que é aquela questão que a gente conversou antes. E o segundo maior erro também é não se atualizar. Então o segredo tá em ouvir, estudar, propor, errar e tentar de novo. Então é possível modernizar as coisas, mas sem romper o que já foi feito. Então, quando a família é unida, que é o nosso caso, o negócio ele não é um fardo, é uma coisa muito boa de se trabalhar. Então, construir essa relação com os pais, ser o mais honesto possível, mas também ter a maturidade para escutar o que eles estão falando. Acho que a gente que recém começou esse processo de governança, mas pelo que eu tô vendo, assim, esse é o propósito principal. Perfeito. Então é isso. Eu acho que é uma dica muito interessante e muito bonita que a Fernanda colocou para nós, porque é justamente disso que a gente precisa, porque quando a gente ouve a experiência, mas também ao mesmo tempo a gente ouve o jovem que está trazendo novidades, trazendo planos novos para acrescentar na empresa, isso faz toda a diferença. E quando a gente consegue conjugar as 2 coisas, aí tudo se encaixa perfeitamente. E é isso que nós precisamos. Um dos maiores conflitos que tem nas empresas, que inclusive às vezes não dão certo, é por isso, né, por não ter essa compreensão. E essa dica que você está colocando aí é muito importante, a gente saber ouvir, ambos os lados saber ouvir. E aí funciona muito bem. Até nas relações pessoais é assim, né. Com certeza. Então fica a dica aí, eu agradeço a tua presença então, Fernanda, e você também pode fazer parte aqui da CDL, trazer as suas experiências, fazer parte do empreendedorismo aqui de Campo Bom, especialmente hoje empreendedorismo jovem, e lembrando que esse programa ele existe por conta da ViaCred Alto Vale, que é a nossa apoiadora, a ViaCred Alto Vale, do sistema Ailos, aqui de Campo Bom. Obrigado.